E aí galerinha do YouTube, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi. E hoje eu vim... Eita, botei aqui na mesa, molhou uma parte. Hoje eu vim trazer umas dicas de como você pode ir bem em uma prova de exatas, ou se você está fazendo engenharia assim como eu, você ir bem na prova da faculdade, beleza? Bom, essa aqui foi a segunda prova de cálculo. Dá pra ver aí? Aqui, ó. Cadê? Peraí. Não sei. 8.3. Essa aqui foi a última prova que ele entregou até hoje, na verdade. Hoje é dia 2. 10 aqui. 10. Eu vou mostrar depois como é que tá. Dá uma olhada não, né? De início eu vou dar a dica de como você pode ir bem numa prova de exatas, né? Então o segredo, cara, está desde o início. Você tem que primeiro ir bem, literalmente parece até um pouco clichê, mas você tem que ir bem nas matérias do fundamental, depois a matéria do ensino médio, para depois você chegar na faculdade. Claro que na faculdade o negócio é bem outro nível. Literalmente, você começa assim no fundamental, aí vem assim o ensino médio. Peraí, pegar aqui. Vem o fundamental. Vem o ensino médio, faculdade é assim, literalmente. Um negócio nada a ver, cara. É um negócio outro nível. Mas você consegue desenrolar bem se você treinar bastante e se você tiver uma boa base da matemática, entendeu? Então, desde das 4 operações, somar, dividir, multiplicar, e tem mais uma aí, somar, dividir, multiplicar e dividir. Se você tá bem nisso, isso é o tipo... É igual você somar 1 mais 1, você tem que saber isso obrigatoriamente. Você tem que saber bem, você tem que saber de cabeça, tá? Isso vai ajudar bastante, então você tem que ter a tabuada todinha na mente, tá? O diferencial, por exemplo, do fundamental para mim, que eu lembro, tá? É que a turma usava como é o nome? Aquele bichinho, a tabuada, e eu não usava. Então, hoje eu sei a tabuada todinha de mente, assim, 9 vezes 7, 7 vezes 8, 9 vezes 7, 63, 8 vezes 7, 56, sei lá, 8 vezes 8, 64, sei lá, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 7, 49, 9 vezes 8, 72, sei lá, algo assim. Você tem que saber, isso aí é o essencial, Então, tipo, para matérias da faculdade, como por exemplo, cálculo 2, eu pago cálculo 3 também. Então não precisa probabilidade, pelo menos até agora em cálculo 2 eu não usou probabilidade. Não precisa análise combinatória, né? De início até agora é isso, mas tem umas matérias aí que você precisa estudar bastante, cara, muito, que eu vou dar o adendo depois, tá? Então, esse é o segredo. O segredo é o quê? É você ter primeira base, primeiro das 4 operações, e depois você vai evoluindo que nem o fundamental ele coisa, depois vem o ensino médio e tal. Então, começa com aquelas frações e tal, depois vem plano cartesiano, aí depois vem aquele negócio de equação de primeiro grau, equação de segundo grau. Isso aí é o básico, cara. Você tem que saber bem e tem que saber. Você tem que saber bem e tem que saber. Então, saiba isso e saiba o ensino médio todinho, a parte da... O que eu tenho no ensino médio? Eu tenho função afim, eu tenho função quadrática, eu quero saber. Vai ajudar demais. Quando você saber, quando a função quadrática, por exemplo, ela é decrescente ou crescente, tá? Sei lá, quando a função afim é crescente ou quando ela não é crescente, isso aí vai ajudar. Cara, você tem que saber isso, você tem que esboçar. Esboçar gráfico também é muito pedido, tá? E porque o nível do gráfico é outro nível. O que a gente está acostumado? A gente está acostumado com um gráfico afim, função afim. Ó, isso aqui parece um plano cartesiano. Função afim. Eu espero que esteja aparecendo aí. Acho que talvez aí vai dar do estilo decrescente, não lembro. Decrescente é porque vai inverter, depois eu vou inverter. Bom, função afim é uma reta, beleza? Função parábola. Uma parábola pode ser assim, por exemplo. Assim, que é o quê? Isso aqui é x ao quadrado. E se fosse assim? Menos x ao quadrado. Isso aí, cara, você tem que saber na mente.
Você tem que saber o coeficiente A, B, C, tudo decorado, tem que saber graficar. Isso na parte de função. Por quê? Porque é usado muito. Você tem que saber o que é a função injetora, sobrejetora, bijetora, tá? E, cara, porque isso você vai usar na álgebra, por exemplo, que eu tô pagando agora, você vai usar em cálculo, não em si a função injetora, sobrejetora e tal, mas em álgebra usa, mas a parte da função em si, cara, você vai usar em GA, em cálculo 1, em cálculo 2, em álgebra, cálculo 3 provavelmente, e assim vai. Na verdade, gráfico é usado tecnicamente quase no curso todo. No curso todo. Para quem não sabe, o curso Engenharia Ambiental e Sanitária, né? Então, sim, o gráfico ele é muito importante. Exemplo, química ambiental. A gente vê autodepuração. Eu quero trazer depois do vídeo. Mesmo que eu explique só por cima, assim, eu quero trazer esse vídeo, tá? Eu acho muito interessante. A gente usa uma fórmula grandona, eu acho muito interessante. E a gente tem lá 3 fórmulas grandona, que a gente aplicou o quê? A parte de derivadas e a parte de integrais, tá? Então isso é cálculo. E esboçamos o gráfico. A gente fez isso pelo Excel. Isso até foi recente, tá? Isso até foi recente. Na verdade a gente estava modificando hoje mesmo também. Então essa ideia de ir bem em uma prova de exatas ou ir bem, pelo menos na prova de exatas é isso. Você tem que saber bem a base e, cara, e claro, treinar bastante, cara. Você tem que treinar bastante, principalmente para a prova de cálculo. E não funciona aquele negócio de estudar um dia antes da prova. Não funciona isso, cara. Totalmente não funciona. Não vá com essa ideia que, vou estudar um dia antes da prova, vou estudar 2 dias antes da prova e vou muito bem. Não vai, cara. Eu queria ter o computador ligado aqui para eu mostrar para vocês. Exemplo, essa lista daqui, essa prova daqui, ela teve, acho que eu tive que resolver umas 50 exercícios. Uns 50 exercícios, para resolver. Essa daqui, eu vou dizer que também na mesma proporção, eu também tive que resolver uns 50 exercícios. Então, é só essas doideiras, assim. Esses exercícios é o próprio professor que passa, né? Acho que depende do professor, mas geralmente os professores eles se baseiam pelo Sturt. Então, os caras mandam essa questão por lá. Então, cara, esse daqui, se eu não me engano, deixa eu lembrar. Esse aqui teve o 7. Eu lembro que teve. Foi impróprias? Não, acho que não. Aqui teve própria, foi esse. E pronto, essa prova aqui, por exemplo, ela teve o 7.8. Ela teve o 7.8, 10.3 e o 10.4. Ou seja, ela teve 3 tópicos, vamos dizer assim. 7.8, né? Que pega o primeiro volume do Sturt, o 10.3 e o 10.4, que é o do volume 2. Essa prova aqui eu não vou lembrar, mas ela pegou 6, 7, eu não lembro lá, 7.1, acho que 7.4, 3, 2, acho que, não, lembrei, parece que foi 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4. Cada tópico desse, cara, varia muito de questão. Ao total tem umas, sei lá, 70, 80 questões por tópico, ou quem sabe um pouco menos, ou quem sabe um pouco mais. Mas o professor ele seleciona questões e o cara treina, né? Porque a prova vai ser com base nisso. Então, o segredo tá o quê? Eu ter uma boa base, eu saber onde é que eu tô errando. Por exemplo, se eu tô focando muito, eu tô bem nessa prova aqui. Essa prova aqui, por exemplo, ela tem a parte de integrais, que no caso eu vou integrar e voltar. Mas também tem a parte de derivadas e também tem a parte de raiz. Ó, tem a parte de raiz, que também tem a parte de fatoração, entendeu? Que também tem a parte de relações trigonométricas. Então, se eu não conseguir, por exemplo, resolver essa questão de relação trigonométrica, não indica que eu não sei integrar. Isso indica que eu tenho uma dificuldade em trigonometria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr para estar estudando, entendeu? Então, esse é o segredo, é fechar as brechas que tem das matérias, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a segunda prova, vou discutir com vocês. Eu posso trazer um vídeo depois. Na verdade, eu posso até gravar depois explicando essas questões, né? Bom,
A primeira questão, eu vou pegar a primeira questão dessa daqui. Ó, a primeira questão, para quem já estudou integrais, ó, não sei se vai aparecer aí, era integral de 0 a 2, de x ao quadrado mais 1, tudo isso aí por é de x. É de x não é muito familiar, tá? Então o cara vai usar muito que é o número de Euler, muito, tá? Vai usar ln, que tem a ver com E, vai usar muito raiz, função, relações trigonométricas. Mudando aqui um pouco de cenário, né? Aí a gente estava discutindo essa daqui a primeira é a integral, né? Vou pegar aqui para vocês a questão. Pronto, olha o que eu errei. O professor tirou um ponto, um ponto. Essa é a resolução. Por que eu errei o sinal? Isso indica que eu não sei fazer? Não. Isso só indica que eu errei um sinal. Exemplo, a segunda. A segunda eu acho que eu acertei. Não, a segunda ele também tirou um ponto 0,07 na verdade. Porque foi um vacilo meu. O que eu fiz? Essa você usa, olha o tamanho da resolução. Essa você usa, essa é a questão, essa é o exercício. Essa você usa substituição trigonométrica. Só que quando você faz a substituição trigonométrica, depois que você integra e tal, vocês vão entender para quem vai pagar, você vai ter que voltar depois, entendeu? Então eu não fiz isso. Eu fiz a substituição trigonométrica porque eu estou mudando o valor. Se eu faço uma substituição, eu tenho que voltar depois. Senão dá errado, cara. Dá errado o negócio. Então, eu fiz um negócio aqui, calculei. Quando cheguei mais ou menos aqui, aí eu passei para outra folha. Isso aqui é outra folha da mesma questão. E comecei a botar sem votar antes, para que era uma raiz embaixo. Entendeu? Então vai dar outro valor. Então não fiz essa L, cortou e tal. E as outras duas eu acertei. Né? Tem uma que era substituição não, relação trigonométrica, deu isso aqui, né? Certinho. E a questão mais difícil que poucas pessoas acertaram era uma de parciais. O que acontece? Para você fazer essa aqui deu isso e isso. Calma aí. Isso. Então essa daqui você usa, ó. Tá vendo aqui em cima? Pronto. Essa daqui você tem que primeiro, vou cair aqui. Você tem que fazer a relação lá da fração e tal, né? Que é as parciais. Meio que você vai colocar um denominador e tal, vai trabalhar lá e vai achar A ou B, depende muito, A ou B, C, D, E, pode ser F, cara, aí vai depender da questão e de como ela tá proposta. Aí, ó, o que acontece? Vamos comentar. Bom, a dificuldade maior aqui era só, talvez, a parciais, que ela pode ter muito estilo para quem vai estudar. Eu posso trazer depois, posso trazer como é que resolve e tal. Na verdade, eu não vou trazer uma integral logo, né? Talvez eu dê uma breve resumida sobre os assuntos de cálculo 1, trago uma questão e passo para outra, trago outra questão, duas, trago para outra, e faço assim sucessivamente. Aí, teve a última prova aqui, ó. Última prova. A caixinha aqui, ó. Aí, ó, teve essa última prova aqui, né, que eu tirei 10. Olha aqui, caiu esse assunto aqui é muito chato, coordenadas polares. Só que a imprópria era para ter caído nessa prova, porque senão fica muita coisa para essa prova, entendeu? Então, perceba que vai ter até mais folha que eu vacilei o negócio. Essa daqui era primeiro para calcular a área disso aqui. Perceba que já mudou o sentido do gráfico, tá? Tipo, o sentido eu falo a dificuldade. O negócio tá outro nível. Vocês vão ver um negócio totalmente louco. Tipo, outro nível mesmo. Outro nível. Não é reta, nem assim. É tipo gráfico assim, ó. Tá assim, aí é gráfico assim. Ou gráfico assim. Sei lá, uns gráficos loucos.
Então era para calcular a área disso aqui, tem método para calcular. Ele pedia para calcular o comprimento de E elevado a θ, e ele dava um intervalo. Também é fórmula. A primeira é fórmula. A terceira, ele calcula a equação da reta tangente para a curva θ mais seno de θ em θ π sobre 2. É o quê? É fórmula e, e calcule a integral, que é a integração imprópria. O que é uma integração imprópria? É quando os limites ele tem uma descontinuidade. Descontinuidade é quando tem uma divisão por zero, ou quando eles são infinitos, né? Que infinitos é só uma ideia. Infinito não é um número, infinito é uma ideia. Bom, eu vou comentar só rapidinho uma prova aqui para vocês. Eu peguei descontinuidade, eu expliquei para vocês agora. Até quem não é da faculdade já entendeu. Descontinuidade é quando pode divisão por zero. Então, quando eu tenho essa relação, eu tenho aqui 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Quando que isso é descontínuo? Quando x é 1. O que eu fiz na prova? Eu botei que era zero. Porque o cara está acostumado que é zero. O cara está acostumado que é zero. O que eu fiz? Eu fiz isso tudo para nada. Então o nervosismo também atrapalha na prova. Então acabou que depois eu vi o erro, eu refiz isso aqui. Eu refiz. Né? Essa daqui é a da reta tangente. Ó. Essa é da reta tangente. Então o cara tem que lembrar de uma fórmula, por exemplo, que existe coordenadas polares, que é... Olha que o pai sabe de mim, tá? Você tem que lembrar disso. Que quando você deriva, isso indica o coeficiente daquela reta. Então, para coordenadas polares, esse coeficiente seria derivada de R, que ele vai dar R lá. R pode ser cosseno. R pode ser 2. Ou R pode ser seno de θ, tangente, pode ser o que for. Então, derivada do R vezes seno de θ mais R vezes cosseno, dividido por derivada do R vezes cosseno menos R vezes seno. Então o cara tem que lembrar disso. Então literalmente é isso aqui que eu estou explicando. Tá? Para no caso, quando o cosseno é π sobre 2, é cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Então ajudava aqui. Então seno de 90 é 1, aí ficou bem de boa. Tipo, olha a equação da reta tangente. Vocês vão perceber que é outro nível. Quanto é que deu, Davi? Y igual a 2x dividido por menos π menos 2 mais π mais 2 sobre 2. O negócio é outro nível, cara. Bom, a do comprimento foi bem tranquilinha, tá? Comprimento bem tranquilinha. É só aplicar a fórmula, ele deu uma função muito boa de trabalhar. E a primeira é a da área. A da área, o que acontece? A gente primeiro tem que ter um intervalo para o integrando. Eu não sei se é integrando o nome que fala. Um intervalo, tá? Esse intervalo o cara calcula quando iguala o R, que é tipo, nesse caso, R de cosseno de 3θ. Quando é 3θ, indica... Quando é ímpar, indica que ele tem três pétalas. Se fosse par, tipo cosseno de 2θ, seria 4 pétalas, que é o dobro. Se for ímpar, continua o bichinho. Se for par, duplica. Beleza? Aí tem que achar o integrando e aplica na fórmula, que é um médio, total e integra. Beleza? Bom, eu acho que eu comentei a prova toda. No mais é isso. Espero que eu tenha facilitado aí a vida de vocês. Que vocês tenham pegado os bizus. Eu posso estar trazendo a resolução, ou mostrando a resolução da prova. No caso dessa prova que deu 10, aí é só eu mostrar para vocês, não tem problema, né? Eu vou mostrar como que eu fiz passo a passo aqui e como que eu faço as provas. Mas nesse caso aqui, como eu errei, eu posso pegar uma folha por fora e mostrar onde que eu errei, era para ser mais e tal, eu ia modificar. Então eu posso tentar trazer isso aí para vocês, tá bom? É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. E é isso. Valeu.